Este programa é livre para todos os públicos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 em diante. O tema desta pregação é martírio, amor extravagante por um Deus apaixonante. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixas dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste ofício. Nós atenderemos sem cessar à oração e ao ministério da palavra. Esse parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhes as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus, multiplicava-se consideradamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderiam à fé. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele começa dizendo assim: naqueles dias. Que dias são esses que a igreja do nosso Senhor tem enfrentado sobre a face da terra? Quando nós olhamos para aquilo que viveu a igreja primitiva, nós precisamos trazer à nossa memória algumas coisas que esses homens e mulheres, cheios da presença do Espírito de Deus, eles tiveram que enfrentar. Uma vez, esses homens tendo passado por um período de discipulado com o nosso Senhor Jesus, e lendo os evangelhos, nós conhecemos aquilo que os discípulos viveram com o Senhor. À medida que Jesus vai chamando um após o outro, para que pudessem caminhar junto com Ele, e à medida que cada um vai dando a Deus o seu sim, nós vemos agora esses homens estabelecendo uma aliança, convívio, relacionamento, amizade com o nosso Senhor. Uma vez que eles são chamados pelo Cristo, há um anseio muito grande no coração, mas inicialmente ainda é algo para os discípulos sem explicação. Quem é Jesus?
Quem é esse homem que passou por nós, olhou nos nossos olhos e mesmo sendo homens falhos, pequenos, simples, de profissão comum na época, olhou no fundo dos nossos olhos e fez na nossa vida um chamado? A comunidade judaica da época jamais chamaria homens como aqueles que o nosso Senhor chamou, porque eles não eram homens cultos, eles não eram homens intelectuais, eles não estudaram nas grandes escolas dos sábios da época, eles eram vistos como a história no meio do judaísmo. Mas o nosso Senhor Jesus passou por esses homens, amou esses homens, fez na vida desses homens um chamado. Isso ardeu no coração, mas eles não conseguem compreender muito bem o porquê que aquele olhar, aquele chamado, aquelas palavras faz acender no coração daqueles homens algo que eles não haviam sentido. A partir do momento que eles começam a caminhar com o nosso Senhor, eles vão entendendo aquilo que acendeu no coração deles. Eles vão entendendo pelo convívio, se relacionando com Jesus, ouvindo os ensinamentos do Mestre, ouvindo os discursos do nosso Senhor, sentando à mesa com Ele, ouvindo as suas palavras, encostando a cabeça sobre o seu peito, se assentando com Ele para tomar a ceia. Vai estabelecendo relacionamento, vai estabelecendo vínculo, e aquilo que inicialmente era algo distante, era algo estranho, era algo diferente, vai se criando laços, vai se criando vínculo, e cada vez mais que o tempo passa, nós percebemos que os discípulos estão mais próximos do Senhor, porque o convívio vai estabelecendo na vida deles um relacionamento, a ponto deles começar a amar Jesus. Irmãos, foi no convívio, foi na partilha, foi na entrega, foi andando junto, foi rezando com Ele, comendo com Ele, vendo os milagres que o nosso Senhor operava. Mas os discípulos, eles não só presenciaram na vida pública do nosso Senhor as coisas extraordinárias que o Mestre fez. Claro, é sempre muito bom caminhar com Jesus enquanto Ele manifesta o seu poder, enquanto Ele prega sobre o reino de Deus aqui nessa terra. Quem de nós aqui não se encantaria? Quem de nós aqui não se alegraria vendo mudos falarem, vendo surdos ouvirem, vendo os paralíticos levantarem, vendo uma multidão ser alimentada por pães e por peixes? Quem de nós não ficaria impressionado em vermos ressurreições? Quem de nós não ficaria impressionado vendo Jesus passar de cidade em cidade, e onde Ele chegava tinha sempre uma grande multidão o esperando? Quem de nós não ficaria impressionado vendo a profundidade dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus? Mas no convívio, na partilha, na entrega, na doação, no amor estabelecido entre eles, eles estão passando por um ensinamento. O discipulado é um treinamento para aquilo que esses homens um dia eles vão viver. Irmãos, todos nós que estamos aqui, sem exceção, nós estamos passando por um treinamento. Deus está nos treinando, Deus está nos capacitando, Deus está nos fortalecendo. Para quê? Para que você possa suportar os tempos difíceis que vão chegar. Você pode me dizer: Charles, mas eu sou fraca, mas eu sou pequeno, mas eu sou miserável, mas eu não sou uma pessoa
pessoa intelectual, mas eu não sei falar direito como Jeremias, mas ninguém acredita em mim. Mas Deus, como olhou nos olhos dos discípulos, olha também nos seus olhos e diz: sou eu que estou te chamando, te levantando, te capacitando e te preparando para poder fazer uma obra extraordinária sobre a face da terra. Deus conta com você. Só que tem mensagem que não é boa de ouvir. Quando Jesus começa a falar sobre despedida ou mensagens em tom de despedida, nós compreendemos ali a limitação dos discípulos que já andam, comem e caminham com Ele e presenciam os milagres, mas que não estão completamente preparados para ouvir uma mensagem diferente daquela que é rotineira. E quando Jesus fala do Espírito Santo, já próximo da sua partida, reúne os seus discípulos para dizer: olha, é necessário que eu vá, para que o Paráclito venha, porque se eu não for, ele não virá a vós. Irmãos, para discípulo, para quem ama, é difícil ouvir uma mensagem em tom de partida, em tom de despedida. Então o próprio Cristo percebe que eles não estão gostando da mensagem e nem compreendendo a mensagem. Aí Jesus vai dizer: mas quando ele vier, vos convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está dizendo: eu vou encerrar por aqui, mas quando ele chegar, aquilo que hoje vocês não compreendem, vocês vão entender. E quando Jesus fala da cruz, aquele que quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem entregar a sua vida por causa de mim, recobrá-la-á. Aquele que quiser me seguir, mas eles já seguem, mas eles já comem, mas eles já caminham junto, mas daqui por diante, ele está dizendo, daqui para frente, quem quiser me seguir. E sabe o que me impressiona em Jesus? É que Jesus não engana ninguém, e eu amo dizer isso. Jesus nunca mentiu para os discípulos. Pega o Sermão do Monte, pega as bem-aventuranças. É bom quando ouve falar dos mansos, dos puros, dos pacíficos, dos misericordiosos. É bom ouvir falar daqueles que têm fome e sede de justiça, mas chega uma hora que o tom da mensagem muda, e Jesus olha não para o povo, ele olha especificamente para os discípulos e encerra dizendo: bem-aventurados sereis quando vos perseguirem, vos caluniarem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Jesus diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim fizeram com os profetas que vieram antes de vós. Oh gente, que mensagem forte! Bem-aventurados sereis. Hoje, aqui na montanha, vocês não são. Viram milagres, mas não são. Viram coisas extraordinárias, mas não são. Foram chamados por mim, mas bem-aventurança é um degrau além do que vocês estão vivendo. Então Jesus está dizendo: para que vocês sejam bem-aventurados, é necessário que eu vá. Para que vocês sejam bem-aventurados, é necessário assumir a cruz. Para que vocês sejam bem-aventurados, é necessário que eu vá para junto do Pai, e o Paráclito venha, e vocês coloquem em prática aquilo que hoje vocês estão vivendo. Nesse bem-aventurados sereis, hoje não,
Por que não, Fábio? Porque hoje quem prega sou eu. Porque hoje quem é perseguido sou eu. Porque hoje quem é chamado de comilão, de beberrão, sou eu. Porque hoje quem é chamado de Belzebu sou eu. Mas vai chegar um dia que eu não estarei aqui, e aquilo que pesa sobre mim pesará sobre vocês. E a atitude, o comportamento que vocês precisam ter quando a perseguição chegar sobre a vida de vocês, para que sejam bem-aventurados, é alegria e exultação. A alegria é uma felicidade externa, a exultação é uma felicidade interna. Jesus está dizendo: quando a perseguição chegar para vocês, vocês se alegrem por fora e por dentro, e aí vocês serão bem-aventurados. É isso. Bem-aventurados sereis. Hoje, não. E aí nós vimos o que acontece com o nosso Senhor. Ele é traído, é vendido, é entregue, julgado, condenado injustamente, é um inocente, como diz Isaías, uma ovelha muda nas mãos do tosqueador, não abre sua boca, não faz barulho, apenas se doa, se entrega, no mistério que nós chamamos de kenosis, de um esvaziamento, para que a humanidade fosse salva. E ali nós vemos o nosso Senhor sendo maltratado, nós vemos o nosso Deus sendo cuspido, nós vemos o nosso Deus sendo humilhado, nós vemos a vergonha do nosso Senhor exposta, nós vemos Ele carregar sobre os ombros aquele madeiro, vemos Ele subindo a via dolorosa e caindo por 3 vezes, e envergonhado no trajeto, tendo que ver o olhar da sua mãe, que alimenta e o encoraja. Cadê os discípulos? Sumiram. Cadê os amigos? Desapareceram. Aqueles que comeram os pães e os peixes, não sei onde estão. Aqueles que estavam no sermão do monte, eu não sei onde estão. Aqueles que estavam no Tabor, onde a voz do Pai apareceu, eles sumiram. Cadê os amigos? Cadê aqueles que andaram com Ele, quando era milagres, curas, libertações? Aparentemente Ele está só. Claro que sua mãe acompanha o trajeto. Ele sobe daquele madeiro, vai em direção ao Gólgota, é suspenso no madeiro. São Paulo da Cruz diz que a obra mais eloquente do amor de Deus pelos homens é Cristo crucificado. Ele está pendurado no alto daquele madeiro, entregando a sua vida e colocando em prática aquilo que disse com os seus lábios: não há amor maior do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Ele está se entregando, se doando. Para quê? Para quê? Para nos resgatar. Resgate é o preço que se paga pela liberdade de alguém. Nós estamos sendo resgatados, comprados a preço de sangue. Ele entrega a sua vida naquela cruz, por amor a nós, para nos dar uma mensagem. Ele está dizendo: olha, o Espírito virá, e vocês entenderão coisas que hoje não compreendem. O Espírito virá, e vai fortalecê-los, como foi pregado aqui. Mas eu preciso dar a vocês uma mensagem. Eu não quero que vocês saiam sem uma mensagem. Que mensagem é essa? Paulo explica: nós pregamos Cristo, e Cristo crucificado, loucura para os pagãos, mas para nós que fomos salvos, é força divina. Irmãos, Ele está nos dizendo que aquilo que nós precisamos para enfrentar a adversidade
é da força que emana da mensagem da cruz de um Deus que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho interessante que os profetas, eles foram na história como um arado, passaram marcando a terra. Deus, como um semeador que lançou Cristo, a semente sobre a terra. Cristo é aquela semente que morre para poder dar frutos. Por que nós estamos aqui? Porque nós somos frutos do que Ele fez por nós no alto do madeiro. Ele nos deu uma mensagem. A mensagem da cruz é o quê? É o amor. Esses discípulos que vão para o cenáculo, recebem o Espírito Santo e saem fortalecidos para pregar a palavra de Deus. Eles carregam uma mensagem, a mensagem do amor, a mensagem da entrega, a mensagem da doação, a mensagem que transforma, que redime o ser humano, que reconcilia com o Pai. É a mensagem do perdão, da misericórdia. Eles têm uma mensagem, e é por isso que quando os discípulos, após Atos capítulo 2, eles saem pregando o Evangelho, nós percebemos a quantidade de conversões que acontece. 3.000, 5.000, homens, mulheres, crianças, sacerdotes, entregando a sua vida para o Senhor, abandonando as práticas antigas, se assumindo como cristãos. Mas tudo isso que eles estão vivendo desperta ciúme, inveja. A igreja está pregando, os milagres estão acontecendo, conversões estão acontecendo, e agora o sumo sacerdote, com a seita dos saduceus, vai olhar para aquilo que os apóstolos estão fazendo e ficam com um coração enciumado, cheio de inveja. Então eles pegam os apóstolos e lançam os apóstolos no cárcere. Pedro e os seus companheiros estão presos. Eles vão convocar agora o sinédrio para fazer uma espécie de conselho, para poder julgar e condenar esses homens que foi lançado no cárcere. Mas diz a palavra, estando preso Pedro com os seus, à noite Deus enviou um anjo que abriu a porta do cárcere, que tirou-os de lá, e do lado de fora do cárcere deu uma mensagem a eles: saiam daqui e vão para o templo, e no templo eu quero que vocês preguem sobre a palavra desta vida. Eles saem, obedecem pela manhã, vão ao templo, pregam, ensinam, e nesse meio tempo eles mandam ir atrás dos apóstolos, acreditando ainda estarem presos. Quando chegam lá não encontram ninguém, e vão dar a notícia: olha, quando chegamos lá, a guarda estava de pé, o portão estava trancado, mas porém não tinha ninguém lá dentro. A Bíblia diz que eles ficaram assustados com o que estava acontecendo. Como assim não tem ninguém? Isso é inexplicável. E aí chega a notícia de que eles estão no templo pregando. Olha que coisa curiosa. Os saduceus, na sua doutrina, eles não creem em anjos e nem em ressurreição, e eles são libertos por um anjo e pregam sobre a ressurreição. E quando chega a notícia que eles estão pregando, mandam buscá-los para apresentar ao conselho. Mas quando vão,
Eles não conduzem com truculência, porque tinham medo que o povo os apedrejasse. E quando chega diante do conselho e apresentam aqueles homens, eles ficam irritados com tudo que os apóstolos haviam feito. E eles vão dizer: olha, nós já não vos proibimos de ensinar, de pregar, de falar sobre Jesus. Pedro com os discípulos vai tomar a palavra e dizer: importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, eles estão diante dos grandes na época, eles estão diante das autoridades da época, e Pedro está dizendo: importa obedecer a Deus antes do que os homens. Eles ficam enfurecidos, e agora eles querem matar os discípulos. Aí no conselho tem um homem, um fariseu, doutor da lei, influente no meio do povo, chamado Gamaliel. Gamaliel vai dizer assim: olha, tirem esses homens da sala. Tiraram os apóstolos, e ele conversa agora com os seus, dizendo: eu acho melhor a gente não fazer isso. E se esses homens são de Deus? Já apareceu tantos antes deles, como Pármenas, Judas. Pármenas arrebanhou para si mais de 400 homens, e quando foi morto, dispersou. Gamaliel vai dizer: deixa, porque se for do homem acaba, se for de Deus permanece. Eles acolheram o que disse Gamaliel, mas mandou açoitar os apóstolos. E uma vez os apóstolos tendo sido açoitados, olha que coisa, como as coisas se cumprem. A Bíblia diz que eles saíram daquele ambiente, depois de terem sido açoitados, alegres, por terem se achado dignos de sofrer pelo Evangelho. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Jesus está dizendo: quando aquele dia chegar, se alegrem. E o dia chegou. Eles foram açoitados, julgados e condenados injustamente, e eles estão alegres, porque eles entendem que são dignos de sofrer pelo Evangelho. Ai, irmão, naqueles dias, só preguei isso até agora. Naqueles dias, que dias? Dias de perseguição. Que dias? Dias de luto, de tristeza, de medo, de angústia. Que dias? Dias de mentira, dias de humilhação. Que dias são esses? Dias em que se inventavam calúnia contra os apóstolos, mas os discípulos pregavam, anunciavam, e as coisas aconteciam. Então eles vão fazer uma reunião e vão dizer: olha, vamos escolher 7 homens para alguns ofícios, cuidar das viúvas, da administração, mas precisa ser alguém cheio do Espírito e de sabedoria, precisa ser alguém íntegro. E entre esses homens que foi escolhido estava lá Estevão. Repita comigo: Estevão. Mais alto: Estevão. Oh, irmãos, a gente olha e pensa, já que os apóstolos escolheram 7 homens para cuidar de administração e das viúvas, dos pobres, que Estevão se prenderia somente a esse ofício. Não. A Bíblia diz que Estevão também sai e prega. E a palavra diz que à medida que Estevão ia pregando, curas, milagres e prodígios iam acontecendo.
E quando começa a acontecer as curas, os milagres e os prodígios, eles ficam irados contra Estevão. E começa uma perseguição. A perseguição, ela tem 3 níveis. Primeiro nível, repita comigo: perseguição intelectual. Segundo nível, perseguição psicológica. Terceiro nível, perseguição física. A perseguição tem esses 3 níveis. Primeiro, ela é intelectual, aonde tenta se desconstruir aquilo que foi construído, é no campo ideológico. Tentaram fazer isso com Estevão, só que a Bíblia diz que eles não conseguiam resistir àquilo que Estevão dizia. Não tem como rebater, não tem como confrontar, não tem como desconstruir. E quando a perseguição no campo intelectual não funciona, começa então a perseguição que ela é psicológica. Eu não sei o quanto vocês gostam de história, ou estudaram sobre isso, mas a perseguição psicológica, ela é como um tempo na nossa história, logo após a Segunda Guerra Mundial, aonde 2 grandes potências sobre a terra brigavam por poder, e uma espécie de guerra geopolítica, e que se deu a esse período o nome de Guerra Fria, por conta dos embates nos bastidores entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. O que é a Guerra Fria? Não há o confronto direto, ele é indireto. Existem ameaças, alianças, pequenos conflitos, grupos que se juntam, mesmo não sendo amigos, para poder se lançar contra alguém que eles querem destruir. E no campo espiritual isso também acontece. São as ameaças. Não foi o que disseram para Pedro? Se vocês continuarem pregando no nome de Jesus, nós vamos lançá-los nos cárceres, vocês serão mortos. É quando começam as perseguições, é quando começam as calúnias, é quando dizem que você não pode, é quando levantam-se grupo de pessoas para poder te detratar. É uma espécie de uma guerra fria. E quando a guerra fria não funciona, vem a perseguição, que ela é física. Aí nós vemos a vida de Estevão. Estevão, cheio de graça, fortaleza, fazia grandes milagres, prodígios entre o povo. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e o espírito que inspirava Estevão. Subornaram alguns indivíduos para que dissessem que o tinham ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Subornaram. Irmãos, às vezes você não precisa errar, às vezes você não precisa fazer nada. Se alguém não gostar de você, elas podem criar um cenário para poder te destruir. Eu estou falando aqui de Estevão. Se nós não resistimos o que ele diz, não dá para refutar o que Estevão prega. Vamos chamar algumas pessoas e inventar uma história para que ele seja preso, morto, porque a gente não consegue resistir o que ele diz. Aí mandaram chamar Estevão, e quando Estevão se apresentou diante do conselho, a Bíblia diz assim: fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho viram o seu rosto semelhante ao de um anjo. Como quem diz, espera aí, disseram que este homem é contra a lei de Moisés,
que ele diz que Jesus vai destruir tudo isso aqui. E aí quando olharam para aquele que parecia ser uma ameaça, todos, diz a Bíblia, do conselho, viu Estevão como que um rosto de um anjo. E aí o texto diz assim: perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Olhando para um homem que disseram que é uma ameaça, e quando ele chegou, ele parece um anjo, e deram a ele a oportunidade de explicar: é realmente isso que estão dizendo? Oh, irmãos, aí Estevão prega. Ele começa em Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de José do Egito, fala de Moisés, fala das leis, fala de Araão, fala da arca da aliança, fala sobre os profetas, e Estevão está pregando, e aqueles homens vão ficando inquietos com a mensagem de Estevão. E quando chega o final da mensagem, Estevão diz assim: homens de dura cerviz e de coração e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Homens de dura cerviz. Irmãos, aonde Estevão está? Diante do conselho. Quem são esses homens? Os doutores, os sábios, os intelectuais, os espirituais da época, os sacerdotes, as seitas judaizantes. Aí Estevão está dizendo: homens de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Essa parte aqui, ó, do nosso pescoço, da nossa nuca. É ela que nós usamos para reverenciar a Deus. É ela que nós utilizamos para reconhecer a soberania de Deus. É ela que nós usamos para nos inclinar, para nos humilharmos perante Deus. Estevão está dizendo: homens de dura cerviz, vocês têm resistido ao Espírito de Deus. É por isso que nós precisamos, sempre nos nossos encontros, pedir a Deus que derrame sobre nós a sua glória. Sabe por quê? A palavra glória no hebraico é kavod, e dentre tantos significados que tem para esta palavra kavod, a que eu mais gosto, ou a mais usada, é peso. Por quê? Porque a glória de Deus, quando desce no ambiente, ela pesa, e ela tem por característica encurvar a nossa cerviz, fazer com que a gente se proste, se entregue, se humilhe, reconheça a grandeza, o poder, a realeza, a soberania de um Deus que é santo, justo e todo poderoso. Nós que estamos aqui não podemos resistir à glória de Deus que se manifesta sobre este lugar. A glória está encurvando a nossa cerviz. Quem você pensa que é? Nós não somos nada. Estevão está dizendo: homens de dura cerviz. E o final da pregação de Estevão: a qual dos profetas não perseguiram os vossos pais, mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido traidores e homicidas, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Acabou a mensagem de Estevão. E qual é o resultado da pregação? Porque assim,
O que é que a gente espera quando a gente prega? Qual é o resultado que a gente quer após a mensagem? Após a ministração? Aplausos? Reconhecimento? Fama? Sermos cercados de gente para poder nos convidar a ir em encontros? Qual é o resultado que nós esperamos da nossa mensagem? O resultado da pregação de Estevão não é um bom resultado, porque a Bíblia diz assim: ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra eles. Não tem aplauso. Depois da pregação, você não escuta um glória a Deus. Não tem ninguém no meio da assembleia achando que a mensagem nunca é para ele, é sempre para os outros, dizendo: fala Deus. Não. O que é que tem? Raiva. O que é que tem? Ódio. O que é que tem? Ciúme. O que é que tem? Inveja. Esse é o resultado da mensagem. Não é porque a mensagem não era de Deus, mas é porque tem um propósito para que isso aconteça. Aí o texto diz: mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Disse ele: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem de pé à direita de Deus. Aqueles que estavam em volta de Estevão rangiam os dentes de raiva, mas Estevão mudou o seu panorama, olhou para os céus, fitou os céus, olhou e viu Jesus de pé à direita de Deus. Ele não ficou preso naquilo que estava acontecendo à sua volta, mas ele levanta a sua cabeça e contempla Jesus que fica de pé à direita de Deus. Quando a perseguição chegar sobre a sua vida, levanta a sua cabeça, porque tem um Deus de pé para te fortalecer, para te sustentar, para te encorajar e fazer você ir até as últimas consequências. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos de todos juntos e atiraram furiosos contra ele, lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Qual é a nossa reação na hora do apedrejamento? Qual é a nossa reação na hora de vermos uma multidão enfurecida com pedras nas mãos? Qual é a nossa reação, a nossa resposta a uma ameaça iminente? Olha Estevão, as testemunhas, ou melhor, levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos, se atiraram contra ele, lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Pegaram o manto de Estevão e colocaram aos pés de um moço, Saulo. Saulo está ali vendo, aprovando o que está acontecendo, com o manto de Estevão sobre os seus pés. E a palavra diz assim: e apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Esse homem inocente, ele é um diácono da igreja, apaixonado pelo Senhor. O que foi que ele fez? E para ser apedrejado, ele está dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
posto de joelhos. A mensagem que ele prega é: homens de dura cerviz. Mas o que ele está dizendo é: eu reconheço, me dobro, me inclino, eu me humilho, eu reconheço a grandeza de Deus. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não leves em conta este pecado. Morreu liberando perdão. A estas palavras expiou. Saulo havia aprovado a morte de Estevão. A partir daí começa um período de grandes perseguições. Os apóstolos continuam pregando o evangelho. Saulo é uma grande ameaça, um grande perseguidor à igreja de Cristo. Irmãos, se Saulo vivesse nos nossos dias, vamos trazê-lo para cá e não voltarmos no tempo, nós não estaríamos nesse rincão. Você não estaria sentado tranquilamente nesta cadeira. Você nem poderia carregar em suas mãos uma Bíblia sagrada. Seriam recolhidas as nossas Bíblias, e como aconteceu em Cuba na época de Fidel Castro, seria levado para uma praça pública, as Bíblias queimadas e as capas de couro seriam usadas para fazer pulseira de relógio. Muitos aqui seriam presos, açoitados, arrastados por este ambiente, arrancariam a cruz do seu peito, porque nós não poderíamos professar a fé com tranquilidade. Mas você acha que os apóstolos estavam amedrontados? Não. Nós entendemos e bem entendemos o que diz Tertuliano: o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Estevão é o primeiro mártir da igreja, do cristianismo, e é uma semente lançada na terra, é um sangue que rega a igreja. Ser mártir é ser testemunha e ter disposição em morrer por Deus, pela fé, pela igreja. Mas para fazer isso tem que ser apaixonado. Tem que ser apaixonado por Deus. Nós vivemos um período de grandes perseguições. Nós vemos, por exemplo, que Paulo tem autorização para perseguir a igreja de Cristo, prender, expor, até matar. Tem autorização. Mas são períodos que vão acontecendo, e o sofrimento da igreja primitiva. Aí chegamos no ano 54. No ano 54, quem assume como imperador em Roma é um rapaz chamado Nero. Tem aproximadamente 17 anos. Nero foi um louco que mandou matar a própria mãe e mais alguns membros da família. No ano 64, Nero manda colocar fogo em Roma. Pega a sua lira, vai à torre de Mecenas, toca a sua lira, enquanto Roma era completamente destruído pelo fogo, em um incêndio que durou 7 noites e 6 dias. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram completamente destruídos pelo fogo. Só sobraram 4 que eram povoados por judeus e cristãos. Então Nero mandou colocar a culpa do incêndio nos cristãos. E depois disso começou uma grande perseguição, mais uma grande perseguição contra os cristãos. Os historiadores dizem que faltou madeira na época, de tantos cristãos que foram crucificados. Eles eram amarrados nos postes, passavam piche nos seus corpos, eles eram incendiados para iluminar as ruas, as praças e o jardim de Nero. Nero foi um louco
no seu tempo. E aí nós chegamos no ano 68. No ano 68, o Senado depõe contra Nero. Ele é destituído do poder. Mas antes de Nero cometer o suicídio, ainda no ano 66, os judeus haviam começado uma rebelião, encabeçada pelos zelotes, por conta de uma sinagoga que havia sido profanada em Cesareia Marítima. Roma enviou para lá o general Tito Vespasiano para tentar conter essa rebelião. Enquanto está acontecendo uma rebelião e Tito Vespasiano está tentando conter a rebelião, já no ano 68, Nero é destituído, entra em crise, comete suicídio. Depois da morte de Nero, Roma teve no período de um ano 4 imperadores: Galba, Otto e Vitélio. No ano 69, quem vai se tornar imperador de Roma é Vespasiano, que é proclamado imperador pelas suas tropas, dando início assim ao que nós chamamos de dinastia Flaviana. Depois de Galba, Otto e Vitélio, nós chegamos no ano 70. Mas no ano 70, o general envia, ou melhor, Tito, vai até Jerusalém, invade Jerusalém, destrói Jerusalém, queima o templo de Jerusalém, mata milhares de judeus e de cristãos. Os judeus são dispersos na maior diáspora que nós conhecemos. Eles são dispersos pelo mundo inteiro, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948, quando Israel é reestabelecido no seu território. São tempos sombrios, tempos de dor, tempos de perseguição. Aí nós chegamos no ano 79, com a morte de Vespasiano. Tito agora se torna imperador de Roma. É ele quem vai inaugurar o Coliseu Romano, obra iniciada pelo seu pai no ano 72. O Coliseu Romano foi uma construção de aproximadamente 8 anos, iniciada por Vespasiano no ano 72, e que depois vai ser concluída por volta do ano 80 pelo seu filho Tito. A festa de inauguração durou mais de 100 dias. Mais de 100 dias. Nessa festa de inauguração do Coliseu, mais de 10.000 cristãos foram mortos pela boca dos leões e pela espada dos gladiadores. Mais de 10.000 cristãos foram mortos pelas espadas e pela boca das feras naquele tempo. Aí nós chegamos no ano 81. Quem assume agora como imperador é Domiciano, que é irmão de Tito, que são filhos de Vespasiano. É a dinastia Flaviana. No ano 81 ele assume. Ele é uma espécie de segundo Nero, e ele queria ser chamado de Senhor e Deus. Olha que coisa. É ele quem vai exilar o apóstolo João, que era bispo em Éfeso, em Pátimos, perseguindo a igreja de Deus. A essa altura, com exceção de João, todos os apóstolos já haviam morrido pelo viés do martírio cruento, derramamento de sangue, crucificado em forma de X, de cabeça para baixo, tendo o couro do corpo arrancado, sendo decapitado. Mas João sobrou. Tentaram matá-lo de outra forma, mas não conseguiram. Exilaram João. Depois ele sai do exílio, e as palavras de João no fim da sua vida é sempre: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Oh, irmãos, filhinhos, amai-vos uns aos outros. Olha que coisa, irmãos. Nós vimos os apóstolos
morrerem. E nós vemos agora o início do martírio da chamada igreja subapostólica. O que é a igreja subapostólica? Foram aqueles homens que conviveram com os discípulos que andaram com o Senhor. Eles passaram pelo martírio, e vai dar início agora já do martírio da igreja subapostólica. Lembra que eu falei para você do Coliseu Romano? O Coliseu Romano era uma estrutura que cabia no início aproximadamente 50 mil pessoas. Futuramente vão colocar mais um anel e vai chegar a aproximadamente 80, quase 90 mil pessoas no Coliseu em Roma. Mas não era só o Coliseu que era palco dos martírios. Existia o Circo Máximos, existiam outros anfiteatros para poder dar para o povo pão e circo, aonde os cristãos eram martirizados. Naquela festa de inauguração, padre, onde morreu mais de 10 mil cristãos, ali se tornou um palco de banho de sangue. 50 mil pessoas gritando e querendo ver sangue. Mais de 5 mil gladiadores morreram ali nos 100 dias. Mais de 9 mil animais morreram ali nos 100 dias. E olha que coisa, quando entravam os gladiadores, os homens, eles diziam que entrem os gladiadores. Quando era a vez dos animais, que entrem as feras. Mas quando era a vez dos cristãos, eles gritavam que entrem os cães. E um desses homens, que para eles um cão, mas para nós um grande santo da igreja, que foi preso, conduzido para o Coliseu, que escreveu enquanto estava preso 7 cartas, e uma dessas cartas que ele escreveu, ele direcionou à igreja a Policarpo de Esmirna. Eu estou falando de um homem que era conhecido como Teóforo, portador de Deus. Santo Inácio de Antioquia, que quando percebeu que eles iam tentar interceder para que não fosse martirizado, ele disse: não usem comigo tal caridade, deixe-me ser pasto das feras e ser triturado pela boca dos leões. Quando ele chega naquele Coliseu romano, ele é lançado no meio das feras e ele é triturado como trigo de Deus, como pão de Deus. Pela boca das feras ele derrama o seu sangue para poder regar a igreja de Deus. Isso no início do 2º século, entre o ano 108 e 110 aproximadamente, meio século depois. Meio século depois, agora é a vez de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna é conduzido também até um anfiteatro em Esmirna. E quando chega, quando está a caminho, ele trazia alegria no seu coração. Não era assombro, não era medo, nada disso. Ele teve um sonho do seu travesseiro pegando fogo, de quem morreria incendiado. Tentam persuadi-lo, ameaçá-lo, e ele vai dizer: eu não posso blasfemar contra o meu Deus. Amor, gente, amor. Eu tenho 89 anos e ele nunca me fez mal algum. Ele está dizendo: eu tenho 89 anos, ele nunca me fez mal algum. Lançaram ele para os leões, só que os leões não encostou nele.
lançaram ele no meio do fogo, mas o fogo fez uma espécie de abóboda, não tocava nele, e quem estava ali sentia um cheiro de incenso. Viram que ele não morria dessa forma. O carrasco pega a espada e vai desferir os golpes, sai tanto sangue que apaga o fogo, ele morre. Pega ali os seus restos mortais, vão incendiar, e quando estão incendiando os restos mortais, diz que sai um cheiro de pão fresco. Oh meu Deus, que homens eram esses! É o martírio acontecendo, a perseguição acontecendo, e enquanto esses homens estão morrendo, a igreja de Deus está crescendo. Alguém me disse: Charles, meu Deus, nós estamos à beira de um cisma. Irmãos, o Espírito Santo assiste a igreja há mais de 2000 anos. Acalma o seu coração. Tem coisa que dói, que é triste, que fere, que machuca, mas não tem nada, Padre, que foge do controle de Deus. Não tem nada que foge do controle de Deus. Enquanto estiver acontecendo perseguições, estará acontecendo crescimento. Ah, Fabiano, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, a igreja, ela suportou quase 3 séculos de perseguição de Nero a Constantino. Ela suportou as perseguições valentemente, venceu as heresias, o nazismo, o comunismo, ateísmo, venceu as revoluções francesa, russa, espanhola, mexicana. Olha só, o nazismo matou cerca de 2.000 sacerdotes. Estou falando do nazismo. A Revolução Francesa matou aproximadamente 17.000 padres e 30.000 religiosos. E o comunismo matou milhares de pessoas. Ano de 1480. Em 1480, em uma cidade da Itália chamada Otranto, essa cidade foi tomada pelos árabes, pelos turcos, muçulmanos. E na invasão, aproximadamente 14.000 pessoas morreram. Sobraram daquelas que não foi escravizada, das mulheres e crianças, 800 homens, que estavam ali acorrentados, amarrados, após terem perdido a batalha, terem a cidade saqueada, destruída. E aqueles homens, diante daqueles 800 que estavam ali, disseram para eles: ou vocês se convertem ao Islã, ou vocês todos serão decapitados. Eles não têm cidade, perderam a guerra, as mulheres foram escravizadas, aquelas que não morreram, as crianças não se tem notícia, eles estão abatidos. Até se levantar um homem chamado Antônio Primaldo, e ele diz aos seus companheiros: vocês ouviram o que foi dito? Às vezes a gente precisa de um homem corajoso. Nós lutamos para salvar a cidade, agora vamos lutar para salvar as nossas almas. Ah, irmão, quando Antônio disse isso, os 800 se colocaram de pé e se apresentaram por martírio. Eles foram tentados ser persuadidos: olha, se
vocês continuarem com isso, serão decapitados. Eles disseram: não negaremos a nossa fé. O primeiro a ser decapitado foi Antônio Primaldo. Diz que quando arrancaram a sua cabeça, ele permaneceu de pé, o corpo não tombou, e o seu corpo ficou de pé até o último homem ser decapitado. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Revolução Francesa. Vem vindo os condenados em cima das carroças, e aqueles homens tristes, abatidos, sabendo que vão morrer, mas no meio deles, nessas carroças, tem 16 mulheres vestidas de branco. São as 16 carmelitas de Copenhague. E a Bíblia diz que elas não vêm como os outros. Elas sabem que estão indo para a morte, elas sabem que vão morrer, mas elas vêm de pé, ereta, de cabeça erguida, cantando em latim a Salve Rainha. Diz que à medida que aqueles carroções iam passando, o povo ia vendo aquelas 16 carmelitas em cima das carroças, cantando alegremente a Salve Rainha. Meu Deus do céu, o que é isso? Diz que quando eles chegaram no lugar onde ia acontecer o martírio, desceram primeiro as irmãs. Desceu a priora, que era a Madre Teresa de Santo Agostinho, e disse para o carrasco: permita-me ser martirizada por último, para que eu possa encorajar as minhas filhas. 16 carmelitas. O carrasco concordou. A primeira a ser martirizada foi uma moça, uma noviça chamada Constança. Mas antes do martírio, a irmã pediu ao carrasco que desse a ela um tempo para poder fazer a renovação dos votos. Gente, elas vão morrer, e a madre está dizendo: me dá um tempo para eu juntar as irmãs e a gente renovar os nossos votos antes de morrer. Eles disseram: tudo bem. Elas se juntaram. Diz que elas cantaram Veni Creator. E à medida que elas iam cantando na renovação dos votos, alguém no meio da assembleia disse: pela minha fé, se essas mulheres que parecem anjos, se elas não forem direto para o paraíso, é porque o paraíso não existe. Elas terminaram a renovação dos votos e pegaram a mais nova, Constança, a noviça. Ela foi até a irmã Teresa de Santo Agostinho, pediu a ela a bênção e se acusou, e disse que não tinha terminado o ofício do dia, as orações, e de joelhos para receber a bênção, dizendo que não tinha terminado as regras. A priora vai olhar para ela e dizer: coragem, você vai terminar de rezar o ofício no céu. Diz que ela subiu rápido, alegremente. Foi decapitado, o corpo jogado dentro do carroção funerário, e diz que uma após a outra foi sendo martirizada. Elas iam para diante da irmã, beijavam a estátua de Nossa Senhora com o menino Jesus no colo, e pediam a bênção, e pediam para a priora permissão para morrer. Chegou a vez da irmã de Jesus crucificado. Ela tem 78 anos,
ela não consegue vencer o degrau das escadas, os carrascos descem, para poder auxiliá-las, e quando vai tomá-la pela mão, ela olha nos olhos do carrasco e diz: eu rogo a Deus que te perdoe, assim como eu espero que Ele me perdoe também. Como Estevão, com rosto de anjo, liberando perdão, com amor extravagante, por um Deus apaixonante, ela foi decapitada, e diz que uma após a outra, ia sempre terminando o canto que Constança havia começado, que era um salmo. Morreram alegremente cantando. Quando chega a vez da priora, ela beija a estátua, entrega para alguém, sobe, é decapitada. E ela costumava dizer: o amor vence tudo. O amor vence tudo. O amor vence tudo. Martírio é uma espiritualidade. Vem a ele através de perseguição intelectual, psicológica ou física. É uma graça que Deus nos dá, é uma espiritualidade para suportarmos tempos difíceis, mas só suporta quem tem esse amor extravagante. Eu não vou terminar a pregação, quem vai terminar é Paulo. Paulo vai terminar a pregação dizendo assim: que diremos depois disso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem poderia acusar os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a perseguição, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Realmente está escrito: por amor de ti somos entregue à morte o dia inteiro. Somos tratados como gado destinado ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores pela virtude daquele que nos amou, pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem o abismo, nem outra qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Deus? Deus aguarda a manifestação dos seus filhos sobre esta terra. Não tenha medo de enfrentar as dificuldades, porque nada vai te separar.
Fique de pé. Eu te dei um monte de informação na pregação. Só que o mais importante nisso tudo é o amor. O mais importante é o amor. Será que amamos a Deus com amor extravagante? Porque olha o que Ele fez por nós, irmãos. Olhe para a cruz de Cristo. Olha o que Ele fez por nós. E nós temos feito tão pouco. Então eu quero orar junto com você. Doente, cansado, sofrendo, caluniado, perseguido, entristecido, fraca, abatida, depressiva. Eu não sei o seu estado. O que eu sei é que Deus vai derramar um amor tão profundo no seu coração, que você será capaz de dar a vida, se preciso for, pela igreja, por Ele, pela causa do reino. Então levante as suas mãos e comece a clamar a presença de Deus. Eu não preciso ensinar você a rezar. Rezar você sabe. Então comece a clamar. Comece a clamar. Aonde estão os mártires? Aqueles que suportam, que aguentam. Aonde estão aqueles que amam? Aqueles que querem se entregar, se doar, que amam ao Senhor. Clame a presença dEle nesta hora. Solte a sua voz. Você que está aqui próximo, nas arquibancadas, lá no fundo, clame por Ele nesta hora. Clame por Ele nesta hora. Os apóstolos oravam, a igreja primitiva rezava, a igreja subapostólica clamava. Esses mártires que eu citei aqui eram homens de profundo amor pelo Senhor. Então clame pelo seu amado, clame pelo seu Deus, clame pelo seu Senhor, clame pelo seu Salvador. Ore nesta hora. Eu quero ouvir o clamor daqueles que estão sendo perseguidos. Eu quero ouvir o clamor daqueles que são apaixonados pelo Senhor. Vamos orar, igreja. Vamos orar. Vamos clamar. Vamos clamar. Isso é o seu tempo, é a sua hora, é o seu momento. O chamado é para você, a missão é sua. Clame, clame, clame pelo Senhor. Clame. Solte a sua voz. Coragem. 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 Foi o que São Policarpo ouviu de Deus. Coragem. Seja homem. Coragem. Seja homem. Onde estão os filhos
manifestação. A terra clama, onde estão os filhos? A criação geme pela nossa manifestação. Até quando ficaremos preocupados só conosco? Quando é que abriremos nossos olhos para o campo? A seara está pronta, os ceifeiros que são poucos. Que o Senhor levante os seus guerreiros. Será que se Ele nos pedir pra ir, iremos? Será que se Ele nos pedir para deixar tudo pra trás, deixaremos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que teremos força para dependermos só dEle, só dEle? Será que se Ele nos pedir pra ir, iremos? Será que se Ele nos pedir para deixar tudo pra trás, deixaremos? Será que a saudade vai nos impedir? Será que teremos força para dependermos só dEle, só dEle? Será lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo e se preciso morreremos. Mas o que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo e se preciso morreremos. Mas o que para nós era lucro, consideramos perda, consideramos perda. Somos mártires da cruz, te entregamos tudo e se preciso morreremos. Escute o que eu vou te dizer. Nos circos máximos, no Coliseu, nos anfiteatros de Roma, em Esmirna, era uma grande multidão para ver os cristãos morrerem. Eles queriam a morte dos cristãos. E
Então eles se juntavam para contemplar a morte. Nós estamos aqui, nesta grande multidão, para nós celebrarmos a vida. Então eu vou pedir que a gente pare todos os instrumentos agora. E antes de eu passar o microfone para os irmãos, eu queria que nós levantássemos um clamor. São Policarpo, quando estava entrando no anfiteatro em Esmirna, ele ouviu por 2 vezes, no meio daquele tumulto, uma voz que vinha do céu dizendo: coragem, seja homem. Seja homem. Nós vamos enfrentar as nossas batalhas, as nossas dores, as nossas lutas, através da oração. Amém? Então levante as suas mãos, eu quero ouvir só você. Solte a sua voz e comece a clamar por Deus. Solte a sua voz. Isso. Aqui não é palco de sangue. Para eles nós éramos cães, mas o grão de trigo que morreu produziu os frutos que se ajuntam aqui na profecia do avivamento. Solte a sua voz, coragem, seja homem. Solte a sua voz, coragem, seja mulher de Deus. Isso, intensifica. Intensifica. Isso. Ainda que te ameacem, ore. Ainda que levantem calúnias, ore. Ainda que te apedrejem, ore. Coragem. Ainda que te deem uma injeção letal com unção Maximiliano, ore. Isso, igreja. Isso. 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 Não sejamos homens de dura cerviz, deixa a glória te dobrar. Isso. Ainda que passe uma navalha nos nossos pés e nos obriguem a caminhar em direção à nossa própria cova, você tenha coragem de dizer: viva Cristo Rei, ore. Isso. Daralabassor ele era labas. E ele era labassor ele era andar alabaralabas. E ele bassor e canta ralabas. Ele bassor e cantar ele biaço. Orolobassor ele biaralabas. Orelebassor olobassor ele bias. Ele andar alabaralabas. Ele era labas orolobas. Ele bassor olober ele bias. Orele bandar alabas orolobas. Ele baralabas orolobaralabas. Andar ele andar alabas. Ele andar alabaralabas. Ele andar alabassor ele bas. Ele andar alabas. Ele alabaralabas. Ele alabaralabas. Isso, vai, não pare, não pare, não pare, não pare. Não pare. Isso.